Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Proposta que garante a volta do auxílio emergencial deve ser votada nesta quarta-feira. Câmara dos Deputados aprova a liberação de verbas para compra de vacinas em consórcio mundial. É agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. O Senado aprovou a medida provisória que prevê um prazo menor para a Anvisa autorizar o uso das vacinas. A gente vai a Brasília agora conversar com o Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite para você. Você tem os detalhes para a gente, certo? Olá, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foram 73 votos a 0. Essa medida provisória, ela dá o prazo de 7 dias úteis para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, tome uma decisão sobre a autorização temporária da vacina contra a Covid-19. Bom, esse prazo ele vale aí para o imunizante que for aprovado por pelo menos uma das 11 agências estrangeiras. Por meio de nota, a Anvisa disse que inicialmente esse prazo é razoável. A proposta ela ainda prevê a compra de vacina sem licitação, mesmo antes dela ter sido aprovada ou autorizada pela Anvisa. Salsi, o texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Certo, Alessandro. Eu sigo com você agora com outro assunto importante também, porque a PEC emergencial deve ser votada no Senado nesta quarta-feira, né, Alessandro? Exatamente, Salsi. Depois de muita polêmica, o texto veio aí com uma nova versão e bem mais enxuta. Tanto o relator como o governo sofreram duras críticas na última semana, principalmente por causa de um trecho da PEC que estabelecia aí o corte de despesas vinculadas, despesas obrigatórias, né, vinculadas à saúde e educação. Com isso, ficam mantidos aí os gastos mínimos para essas duas áreas. A nova versão da proposta, ela também manteve medidas que impedem o aumento de gastos quando a União, os estados e os municípios alcancem em 95% do orçamento com despesas. Já um ponto que caiu do texto foi o fim da vinculação de recursos para programa de financiamento de estudantes de cursos superiores não gratuitos. A PEC, Salsi, ela ainda viabiliza um novo auxílio emergencial fora dos limites do teto de gastos desse ano. Eu volto com você. Tá certo, Alessandro. Daqui a pouco voltamos a conversar. Agora vamos aos números da pandemia, porque segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 10.646.000 casos de coronavírus. São mais de 257 mil mortos. Foram 1.641 registros de mortes, isso em 24 horas. Lembrando que este é o maior registro de mortes desde o início da pandemia, lá no ano passado. Também em 24 horas, 70 mil pessoas se recuperaram da doença. No total, já são 9.527.000 pacientes curados da Covid-19 e 862 mil seguem em acompanhamento médico. O governo de São Paulo se reuniu com 618 prefeitos do estado para tratar do agravamento da Covid-19. Em São Paulo, Pedro Leão tem os detalhes para a gente dessa reunião. Pedro, boa noite. O que foi dito, hein? Boa noite, Salsi, todos que acompanham o Jornal da Record. Olha, na videoconferência, o governador João Dória anunciou que pretende adquirir 60 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19 até dezembro. Serão 20 milhões de doses da Coronavac, 20 milhões de vacinas da Pfizer e outras 20 milhões da Sputnik, vacina russa que ainda não tem autorização da Anvisa para ser usada aqui no Brasil. A expectativa, inclusive, é que restrições mais severas sejam anunciadas nesta quarta-feira. Mais de 7 mil pessoas estão internadas em UTIs do estado, o maior número desde o início da pandemia. A média de ocupação de leitos de UTI está em 74%. São Paulo registrou nas últimas 24 horas 468 óbitos por Covid-19. Somando aí, desde o início da pandemia, são mais de 60 mil mortes e 2 milhões de infectados.
Salsi, volto com você. Situação preocupante, hein, Pedro? Agora vamos ver como está o andamento da vacinação pelo país. Em 24 horas, quase 400 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus no Brasil. Com isso, o país chegou à marca de 7.113.000 vacinados. Em São Paulo, a primeira dose da vacina foi aplicada em mais de 2.100.000 pessoas, pouco mais de 4% da população aqui em São Paulo. Já no Maranhão, onde a ocupação das UTIs passa de 91%, foram vacinadas 149.800 pessoas. Isso representa pouco mais de 2% dos maranhenses. Pouca coisa, né, gente? No Tocantins, onde 14 pessoas aguardam por uma vaga na UTI, 45 mil moradores receberam a primeira dose da vacina, como você acompanha aqui no nosso telão. A Prefeitura do Rio divulgou um calendário atualizado com um plano de vacinação contra a Covid-19 para os idosos. Leonardo Aki tem os detalhes para a gente. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Celso. Boa noite a você que acompanha o Jornal da Record 24 horas. Olha, pelo novo calendário, serão vacinados nesta quarta-feira os idosos que têm 79 anos. Já na quinta e na sexta é a vez de quem tem 78 anos. Na próxima segunda e terça-feira, a vacina será para quem tem 77 anos. Na quarta e na quinta, 76. Sexta-feira, idosos com 75 anos. Do dia 15 de março até o dia 20, será a vez de quem tem entre 74 e 72 anos. Já do dia 22 até o dia 26, é a vez dos idosos que têm entre 71 até 69 anos. E do dia 29 de março até 31, quem tiver entre 69 e 67 anos. Segundo a Prefeitura, até agora, 361.336 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso corresponde a 5,35% da população da cidade do Rio de Janeiro. Salsi. Obrigada, Leonardo, pelas informações. Minas Gerais confirmou nesta terça-feira o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no estado. A Virgínia Analon tem os detalhes para a gente, direto da capital mineira. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você. O caso de reinfecção aconteceu com um homem de 29 anos que teve diagnóstico confirmado para Covid-19 em maio de 2020 e voltou a desenvolver a doença em janeiro de 2021. Ele teve sintomas leves e não precisou ir para o hospital. A confirmação foi feita por sequenciamento genético pela Fundação Ezequiel Dias. E olha, nesta terça, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou a morte de uma criança de 9 anos pela síndrome inflamatória multissistêmica pediatra, associada à Covid. Ela era moradora de Juiz de Fora e não tinha comorbidades. A morte foi em outubro, mas foi divulgada só agora. Salsi. Obrigada, Virgínia, pelas informações. Em Cascavel, no Paraná, 35 pacientes estão à espera de UTIs e outros 40 aguardam por leitos de enfermaria. A Camila Andrade tem mais informações para a gente. Camila. Boa noite, Salsi. O secretário municipal de saúde, Tiago Daros Stefanello, pediu ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Saúde aqui do estado apoio imediato e urgentíssimo. Segundo a prefeitura, a transferência de pacientes para outras cidades e até mesmo para outros estados é a única solução diante da superlotação dos hospitais. A situação é tão grave que a recepção de uma unidade de pronto atendimento foi transformada em enfermaria. Até agora, a Covid-19 já matou 330 pessoas em Cascavel. Salsi. Situação crítica em boa parte do país. Obrigada, Camila, pelas informações. A Prefeitura de Belém anunciou há instantes medidas mais restritivas adotadas para conter o avanço de casos de Covid-19 na cidade. Por isso, vamos até a capital paraense com o repórter Danilo Alves. Danilo, boa noite. Quais são essas novas medidas? Boa noite, Salsi. A circulação das pessoas em todas as regiões do Pará ficará limitada entre as 10 horas da noite e 5 horas da manhã. Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 6 horas da tarde e com capacidade de 50%.
Reuniões e eventos públicos ou particulares só poderão ter no limite de 10 pessoas. Além disso, a venda de bebidas alcoólicas está proibida a partir das 18 horas. Essas medidas foram tomadas após o aumento no número de mortes por Covid no país e no crescimento da ocupação de leitos de UTI aqui no estado, que atualmente é de 81,91%. Essas medidas devem valer até o dia 10 de março e já estão em vigor. Salce. Certo, Danilo. E o governo do Amazonas e a Fiocruz desenvolveram um teste capaz de identificar 3 tipos de variantes do coronavírus. A Natália Teodoro explica melhor para a gente como é que vai funcionar esse teste. Natália, boa noite. Oi, Salce, boa noite para você. O exame consegue diagnosticar variantes identificadas no Brasil, Reino Unido e África do Sul. O teste segue o mesmo protocolo do PCR, mas com a particularidade de detectar outros tipos de variantes. Agora, a tecnologia será repassada à Organização Pan-Americana da Saúde, responsável por disponibilizar o teste para outros países do continente americano. Nesta terça-feira, o Amazonas formalizou o Comitê de Assessoramento Científico Externo, formado por pesquisadores. O grupo vai realizar estudos sobre a transmissão e a letalidade da variante P.1, que teve origem aqui no Amazonas. Salce. Excelente, Natália, obrigada. E a Câmara dos Deputados aprovou a liberação de verbas para o Brasil aderir ao consórcio de vacinas COVAX Facility. Voltamos a conversar com Alessandro Saturno agora sobre esse assunto. Alessandro. Salce, o texto de autoria do governo federal ele precisa ser aprovado no Senado até a meia-noite desta quarta-feira. Caso contrário, vai perder a validade. A medida provisória aprovada pelos parlamentares abre aí um crédito extraordinário de 2,5 bilhões de reais para a participação do Brasil no consórcio internacional de vacinas COVAX Facility, coordenada pela Organização Mundial de Saúde. A estimativa é que até o fim do primeiro semestre o Brasil receba cerca de 11 milhões de doses da vacina. Bom, o relator dessa proposta na Câmara, o deputado Evair Melo, ele disse que esse crédito extraordinário é muito importante, pois vai possibilitar ao Brasil ter acesso a mais doses da vacina. Salce, volto com você. Obrigada, meu querido. Boa noite para você. E além da participação do Brasil no COVAX Facility, a Organização Mundial da Saúde informou nesta terça-feira que vai entregar as vacinas de Oxford a mais 141 países do consórcio. Serão 237 milhões de doses distribuídas até o fim de maio. Países mais pobres receberão as doses gratuitamente. O Brasil fechou um acordo para a compra total de 42 milhões e 500 mil doses do imunizante. Criada há 46 anos, a Dataprev nasceu como uma empresa de tecnologia da Previdência Social e ganhou importância nos últimos tempos com a necessidade de ampliar a digitalização dos serviços para o cidadão. O presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, participou do JR Entrevista desta terça-feira. Ele falou sobre o papel da empresa. Veja. Ainda hoje, ela como função principal é justamente fazer o processamento dos benefícios previdenciários. Dentre eles, a aposentadoria. A gente mensalmente processa 36 milhões de créditos de aposentadoria, o que equivale a 50 bilhões de reais. Isso nas últimas muitas décadas. Esse é o principal papel da Dataprev. Mas junto com esse papel, tem todo o reconhecimento de outros benefícios previdenciários, auxílio-doença, alguns benefícios assistenciais, como por exemplo o BPC, passa pelos servidores da Dataprev, são processados ali o reconhecimento. Nosso principal parceiro e cliente é o INSS. E dessa forma somos o parceiro tecnológico do INSS para fazer com que o cidadão consiga ter acesso ao seu direito da maneira mais rápida possível. Claro que isso é um sistema em evolução, mas a gente produz e ajuda o INSS a conseguir identificar aquela população, a parcela da população que tem direito. Mas não só o INSS. Nesses anos, a Dataprev evoluiu, aumentou seu papel e sua competência e hoje também atendemos o trabalho. Então, um dos grandes diferenciais que fizemos no ano passado e que foi muito utilizado, foi entregue no ano retrasado e muito utilizado no ano passado, foi a carteira de trabalho digital. A pandemia fez aumentar o uso das tecnologias. O governo estava preparado para esse aumento na demanda? Lívia, felizmente, já havia uma orientação muito clara do governo, do presidente,
para que o Estado fosse digitalizado. Então, a Secretaria de Governo Digital, entre outros órgãos da economia, já tinham isso desde o início de 2019, do dia 1º de janeiro de 2019. Isso começou. A transformação digital do INSS era uma realidade antes da pandemia. O meu INSS, outros serviços foram pensados antes da pandemia. E, felizmente, a esse movimento que já existia, nós já estávamos meio caminho andado, permitindo que nós conseguíssemos alcançar rapidamente um outro nível, um outro patamar de excelência em relação à digitalização. E isso facilitou que nós conseguíssemos, em pouco tempo, digitalizar outros serviços, fazer o auxílio emergencial, fazer o benefício emergencial, porque o governo já tinha toda uma máquina, todo um modus operandi voltado para a digitalização. Isso já era uma necessidade, já era um desejo e muito mais, uma realidade. Mas é claro que a pandemia acelerou o processo. Agora vamos ao mercado financeiro, porque a decisão dos investidores, a decisão de zerar impostos sobre o diesel e gás de cozinha, fez o dólar subir nesta terça-feira. A moeda norte-americana fechou em alta de 1,12%, vendida a R$ 5,66. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo terminou o dia com alta de 1,09%, fechando acima de 111 mil pontos. Com o número de mortes por Covid-19 em tendência de queda nos Estados Unidos, alguns governadores começam a relaxar as medidas de restrição. Da Flórida, quem tem os detalhes para a gente é a correspondente Evelyn Bastos. Olá, Salsi. Os estados do Texas e do Mississippi retiraram a obrigatoriedade do uso de máscara e vão permitir a reabertura total de comércios considerados não essenciais. Ainda sobre o Texas, o primeiro carregamento da vacina contra o coronavírus produzida pela Johnson & Johnson chegou nesta terça ao estado. O país vai distribuir nesta semana 4 milhões de doses do imunizante recém-aprovado. O plano do governo federal é vacinar os grupos prioritários até o fim de março e todos os adultos até maio. Ao todo, os Estados Unidos já aplicaram mais de 78 milhões de doses das vacinas da Pfizer e da Moderna, além da Johnson & Johnson. Salsi. Obrigada, Evelyn. E chegaram nesta terça-feira ao Japão 2 americanos acusados de ajudar o Carlos Ghosn, que é o ex-presidente da Nissan e da Renault, a fugir do Japão. Vamos até lá com a correspondente Silvia Kikuchi. Boa tarde, Silvia. Olá, Salsi. O ex-militar norte-americano Michael Taylor e o filho Peter foram entregues aos representantes da justiça japonesa que viajaram até os Estados Unidos. Após um exame de Covid-19, os dois seguem para o mesmo presídio onde o brasileiro ficou preso por 130 dias entre 2018 e 2019. A polícia ainda busca um terceiro suspeito de origem libanesa. Ghosn conseguiu escapar do Japão em 31 de dezembro de 2019, rumo ao Líbano, onde também tem cidadania. Ele teria se escondido em uma caixa de equipamentos de áudio em um avião privado para sair do país. Carlos Ghosn é acusado de crime fiscal. Salsi. Obrigada, Silvia. Na Bolívia, 7 estudantes morreram ao cair do 4º andar de uma universidade. A imagem mostra os estudantes aglomerados na varanda do prédio e, de repente, a grade se rompe e 8 jovens caem no térreo. Um sobreviveu. Os colegas conseguiram puxar outras 3 pessoas que ficaram penduradas. Os estudantes estavam reunidos no 4º andar da universidade para uma assembleia geral. E também na Bolívia, um dos sobreviventes do acidente aéreo que vitimou o time da Chapecoense em 2016 saiu ileso de outra tragédia nesta terça-feira. Veja. Irving Tumiri, que era comissário de bordo no voo que caiu na Colômbia, desta vez estava em um ônibus que despencou de um barranco de 150 metros nesta terça-feira em Cochabamba, na Bolívia. Ao menos 20 pessoas morreram e outros 20 passageiros ficaram feridos. Já na Califórnia, um acidente de trânsito deixou ao menos 15 pessoas mortas após um choque entre um caminhão e uma caminhonete que levava 27 passageiros. As autoridades norte-americanas ainda investigam as causas do acidente. E agora o futebol. Na Europa, o brasileiro Gabriel Jesus foi destaque na Inglaterra. Já na Itália, Lazio e Torino tinham um confronto marcado, mas o jogo não aconteceu. Lazio e Torino se enfrentariam em Roma pelo campeonato italiano. Mas um surto de Covid-19 na equipe do Torino impediu o time de viajar.
Por conta disso, os jogadores não foram a campo e o clube perdeu por WO. Ainda na Itália, a Juventus venceu o Spezia por 3-0. Morata fez o primeiro. Chiesa ampliou. E Cristiano Ronaldo fechou o placar. Pela Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund venceu o Borussia Mönchengladbach com um gol de Sancho. Com a vitória, a equipe se classificou para a próxima fase da competição. E no campeonato inglês, o Manchester City goleou o Wolverhampton com grande atuação de Gabriel Jesus. O atacante brasileiro fez 2 dos 4 gols na goleada por 4-1. É isso, essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta terça-feira. Eu vejo você amanhã. Boa noite.